Bom, então essa aqui é a apresentação do trabalho parcial 1 de modelagem de sistemas mecânicos e meu nome é Alexandre Randazzo. Então, o trabalho parcial 1 da disciplina de modelagem consiste em resolver um problema de Fermi. Então, um problema de Fermi é um problema de ordem de magnitude. A gente vai utilizar análise dimensional junto com algumas hipóteses, algumas conjecturas, para obter uma aproximação do valor ou obter conseguir manter limites, né, de um certo processo, de alguma saída, para a gente poder ter uma ideia antes de fazer qualquer tipo de desenvolvimento, de aplicar uma equação, de aplicar uma modelagem, de aplicar um procedimento caixa branca, né, um procedimento caixa preta. Então, a pergunta que me foi passada, que me foi sorteada, foi: quantas células são produzidas pelo corpo humano ao longo de uma vida? Então, antes de fazer qualquer tipo de cálculozinho, qualquer tipo de álgebra básica, eu separei algumas premissas que eu achei relevantes para resolver o problema. Então, a primeira é dizer que a expectativa de vida média do brasileiro é de 75 anos e que no corpo humano as células que estão sempre nascendo e morrendo são as células do tecido epitelial, que são as que constituem a pele, a epiderme, a derme e a mesoderme, e as células do tecido conjuntivo, que são os glóbulos brancos, os macrófagos e outras células. E, por uma questão só de curiosidade, as células do tecido adiposo, elas não se renovam, né? Elas se deformam. Então, quando eu ganhei 20 quilos aqui na pandemia, isso quer dizer que as minhas células adiposas não aumentaram, elas só se deformaram, ficaram maiores, né? Então, para estimação do número de células, só vai se utilizar esses dois tipos de tecidos, né? E não a parte do tecido nervoso, por exemplo, que não se renovam, e o valor delas, junto com o somatório total das células que se renovam, vai ser um valor irrelevante, né? Dentro da casa lá de bilhões, trilhões, eles vão ser valores bem depois da vírgula, né? bem à direita da vírgula, né, em notação científica. Então, algumas das informações eu retirei desses dois livros, que é o Atlas Ilustrado de Histologia, da Leslie Gardner, e Biologia de Campbell, da Reese e outros autores, né? É o que eu tenho aqui em casa porque meu irmão cursou Biologia durante 3 semestres. Então, de acordo com uma reportagem do UOL, feita pela Juliana Passos, um adulto produz em média 232 milhões de células por dia, né? Mas, lembrando das aulas de biologia do ensino médio, a gente sabe que a quantidade de células, pelo menos as do tecido epitelial, aumentam sua taxa por causa da puberdade, e quando a pessoa é velha, essa taxa diminui, né? Porque o organismo está morrendo, né? Está oxidando. Então, para fazer os cálculos, eu dividi a expectativa média do brasileiro em 3, expectativa média, em 3, né? Então, do jovem de 0 a 25 anos, do adulto de 25 a 50 anos e do idoso de 50 a 75. Só coloquei um disclaimer ali que, pela lei, uma pessoa de 50 anos não é considerada idosa, mas já começa a sofrer dos efeitos de menopausa ou de andropausa, né, que é o começo da velhice do corpo humano, assim por dizer. Então, para fins de cálculo, eu chutei, né, que a taxa média de crescimento de células do jovem seja 30% maior que a taxa média de crescimento do adulto, devido ao surto de crescimento da puberdade, e para o idoso, por uma questão de simetria, que a taxa de crescimento média das células do idoso seja 30% menor que a taxa média de crescimento das células do adulto, devido ao envelhecimento, né, decrepitude natural. Então, aqui é a simbologia, só utilizada para manter os cálculos, não sair tirando a equação da cartola. Aqui os cálculos, de acordo com as premissas e a simbologia. Dá para a gente ver ali também a questão da conversão das unidades, né? Essas taxas de jovem, taxa adulto, taxa de idoso são baseadas em dias, né? Então, se utiliza aquele valor de 365 dias por ano, corta a parte do dia com o dia e o ano corta com os 25 anos de idade, né? Porque cada divisão foi feita em manter 25 cada uma. Então, o valor total, né, já convertendo direto para as taxas, e a gente encontra um valor de 11,826 quadrilhões de células que nascem durante uma vida, né? A gente sabe que essas células nascem e morrem, né? Então,
como eu falei, não existem estudos que consigam validar essa ordem de magnitude, essa estimação, né? Mas o que a gente encontra em bibliografia são esses valores relativos à taxa líquida de crescimento e de morte das células por determinada faixa etária. Bom, então é isso aí. Aqui estão as bibliografias que eu consultei, as referências que eu vi. Bom, é isso aí então. Muito obrigado.